A partir de agora, aqui na Aranãs, Palavra do Pastor, com Dom Darcy José Nicioli, arcebispo de Diamantina. Olá, gente boa! Minha saudação para você que nos acompanha pela Rádio Aranãs FM, aqui em Capelinha, ou pelas rádios que entram em rede neste momento de fé. Sou Dom Darcy, arcebispo de Diamantina. Que bom contar com a sua sintonia. E vamos elevar o pensamento a Deus e começar nosso momento de oração com a saudação angélica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rainha dos céus, alegrai-vos, aleluia, porque aquele que merecestes trazer em vosso puríssimo seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia, rogai por nós a Deus, aleluia, alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia. Palavra do Pastor. Gente boa, estamos refletindo sobre o que é pecado. Quem não se coloca uma questão como esta? E eu estava dizendo em nosso último encontro que eu preciso conhecer o que é o amor para entender o que é desamor, o que é pecado. Será que em nossa existência temos buscado corresponder ao amor de Deus? Temos vivido segundo o querer de Deus? É assim que eu vou descobrir quando é que eu estou pecando. Se eu não estou vivendo segundo o querer de Deus, ainda há tempo de mudar. Só para a morte é que não tem mais jeito. Mas enquanto se vive, é possível lutar contra o mal e contra o pecado e as suas tentações. É possível refazer o caminho e se converter. Por isso estamos refletindo. E como podemos fazer isso? Por meio da oração, pelo exercício da caridade operosa. Quanto mais se ama, mais se aprimora a capacidade de amar. Todos nós nascemos com a capacidade de amar. Todos nós, porque somos frutos do amor de Deus, então nascemos do amor. Então somos capazes de amar. Mas quando o pecado encontra espaço em nossa vida, o desamor se manifesta e tira a harmonia da vida e da nossa própria existência. Por isso estamos refletindo sobre a condição humana ferida pelo pecado. O pecado, em primeiro lugar, nos fere na espiritualidade, quer dizer, na nossa intimidade com Deus. A Deus não se engana e todos sabemos disso. Ora, quando o mal é praticado, o malfeitor faz como Adão e Eva, naquele relato do Gênesis que a gente sabe. Adão e Eva se esconderam ao escutar os passos de Deus. E em segundo lugar, o pecado, além de ferir a Deus, fere o irmão, atrapalha a convivência e as relações humanas. E quando é que pecado atrapalha o bom relacionamento? Quando, ao invés do amor, reina os sentimentos de ódio, de competição, de violência, de mentira, de engano, de injustiça. Essas ações todas que contrariam o projeto de Deus. E não foi assim que aconteceu também com Adão e Eva? Então um ficou jogando a culpa sobre o outro. O pecado nos faz inimigos e confunde a nossa vida. É o pecado
o fruto do agir do pai da mentira. E aí nós aceitamos e acolhemos, então se torna nosso pecado. E como temos refletido, a humanidade está perdendo o sentido do pecado, porque tudo parece ser permitido. E muitas vezes, aqueles que vivem bem e que são pessoas de referência para o bem, são considerados antiquados frente à falsa autonomia do ser humano que vê nas falas dessas pessoas boas uma forma de limitá-las na sua liberdade, um atentado à liberdade. Quando o padre ensina, quando o agente de pastoral ensina, quando o catequista ensina, quando o papai e a mamãe ensinam, nós achamos que estão interferindo na nossa liberdade. Para muitos hoje, nada mais é pecado. Mas o que é então o pecado? Qual que é a maldade intrínseca que acaba nos convencendo de dentro para fora, no nosso coração, a não agir como pessoas boas? A definição e a malícia do pecado, que o torna uma coisa intrinsecamente ruim, é que a criatura quer tomar o lugar do Criador. O homem, usando sua liberdade, arvora-se em seu egoísmo e orgulho a colocar-se no lugar de Deus. Eu sou o Senhor, diz o homem, então eu vou agir do jeito que eu quero. Não tenho limites mais, o limite é a minha vontade. Então diz não a Deus e às pessoas de bem. Diz não a Deus e se faz Deus de si mesmo. E é absurdo, coloca as coisas, o dinheiro, o prazer, o poder, acima de tudo aquilo que é bondade, que é amor, acima de Deus. As coisas passam a ser mais importantes que as pessoas. Eis a malícia intrínseca, a maldade do pecado. As coisas ficam mais importantes que Deus. E isso é idolatria. As pessoas criam ídolos, os seus bezerros de ouro, e se colocam acima da vontade de Deus, do bom senso, das relações equilibradas entre as pessoas. A Bíblia chama a esse fenômeno que acontece no coração do homem de mistério da iniquidade. Ou seja, aqueles que fazem a experiência do mal, mistério da iniquidade. A experiência do mal que está presente em nosso coração e na história. Foi na queda dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, que tudo isso se manifestou. Ali está uma narrativa simbólica, mas que fala com muita verdade do que acontece no nosso coração. E como Adão e Eva, e já com Adão e Eva, o plano de Deus foi transgredido. É o que a tradição da fé chama de pecado original, ou pecado da origem, originante, porque se deu lá no começo de tudo. É a origem de todos os pecados, inclusive dos pecados pessoais. Aconteceu, portanto, uma desordem naquele plano originário de Deus. Lá foi dito um não redondo ao projeto de Deus. E a partir desse instante, então, o pecado foi ganhando proporção e se aninhando no coração humano e gerando vícios, soberba, avareza, luxúria, inveja, gula, ira, preguiça. Olha só. E como saber se eu pequei, se uma pessoa pecou? O pecado é feito através de uma ação acompanhada por uma intenção desordenada. Guarde isso. Como é que eu sei se eu pequei? Pecado é feito através de uma ação acompanhada por uma intenção desordenada. Isto é, quando alguém faz uma coisa que não deve, sabendo que está fazendo o mal. É aí que acontece
o pecado. E a consciência nos adverte. Há também o pecado de omissão. A pessoa deixa de fazer aquilo que deve fazer de bem, e a consciência também nos adverte desta obrigação. Portanto, o pecado está na consciência desordenada e na ação para o mal. Um exemplo para você entender. Você tem condições de ajudar alguém e se omite. E a nossa consciência não deixa barato. Acusa logo. E aí vem o remorso. O pecado de omissão é o maior responsável pelas estruturas injustas, pecaminosas. É o pecado social que nós vemos aí. Muita coisa não acontece de bem porque nós nos omitimos. Nós nos escondemos dentro de nós mesmos, segundo as nossas conveniências. Somos omissos em fazer o bem. Isso é um grande pecado. E fica então uma pergunta para todos nós neste momento. Será que os nossos governantes, durante essa pandemia, eles têm dormido com tranquilidade diante de tantas mortes e sofrimentos? Será? Será que eu estou fazendo a parte que me compete nesta pandemia? Você está fazendo? Tenho sofrido com quem sofre próximo a mim? Olha, cuidado com o pecado de omissão. Enfim, lutamos contra o pecado a vida inteira. E algumas vezes ele nos vence a verdade, nos enfraquece. Por isso é preciso conhecer bem o inimigo que queremos combater. E o pecado é vencido somente quando eu me deixo tocar pela graça de Deus, pela sua infinita misericórdia, que me perdoa e me dá a força para não voltar a pecar. Pense nisso e vamos continuar refletindo. O meu abraço. Você ouviu Palavra do Pastor.